Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa discussão. Nós vimos nas aulas anteriores características aí dos diferentes tipos de produção e de fazendas, e agora vamos falar um pouco sobre um ponto muito importante que diz respeito ao transporte, à logística, né, as vias de transporte mais comuns e, logicamente, os seus diferentes desafios. Aqui no Brasil, nós temos aí os diferentes modais de transporte estabelecidos. Nós temos o modal rodoviário, o modal hidroviário, o modal marítimo, o modal ferroviário e também o modal dutoviário. E nós vamos ver que cada país ele tem um modal que ele é mais prevalente. E aqui no Brasil, já de antemão, já vamos adiantar. Nós temos o modal rodoviário como a sua principal forma de transporte e de escoamento de produção. E isso nós vamos ver tem trazido uma série de problemas. Aqui em tela cheia, eu gostaria de mostrar para vocês justamente essa questão. E grandes países produtores de alimentos, como o Canadá, os Estados Unidos e a China, têm o seu modal ferroviário como uma alternativa muito importante instituída em todo o país. E aqui no Brasil, a gente pode ver que o modal ferroviário ele é muito pequeno, em detrimento do modal rodoviário, que ele é alto, né? Ele chega a quase insignificância, quase em 60%. E o aquaviário também no Brasil ele é muito pequeno. Então, hoje o Brasil é muito dependente das suas rodovias para fazer o transporte, para poder fazer o quê? O escoamento da sua produção. E quando a gente compara esses diferentes modais, nós podemos ver que, se nós pudéssemos investir nessa logística, principalmente no modal hidroviário, nós podemos ver que a capacidade de transportar toneladas de produto é muito maior. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, um exemplo de 4 chatas e um empurrador, onde um comboio eu consigo transportar 6.000 toneladas. Já quando eu vou comparar com a ferrovia, eu tenho 86 vagões para poder puxar 70 toneladas. E quando eu estou falando em carretas no modal rodoviário, eu preciso de 172 carretas para eu poder carregar 35 toneladas. Então, isso mostra a grande dificuldade, né, que o Brasil tem em relação ao transporte, ao escoamento da sua produção. E nós vamos ver ainda algumas características à frente que dificultam ainda mais esse processo. Então, os desafios na logística do agronegócio nacional. Então, qual é o grande problema? Nosso modal rodoviário ele é o mais prevalente e nós vamos ver que o custo para se fazer o transporte de mercadorias da nossa produção, ele é muito maior. Por quê? Eu tenho estradas ruins, né, com falta de manutenção, e essa falta de manutenção levando aos velhos problemas conhecidos que vocês conhecem bem, onde eu tenho aumento no custo do frete, eu tenho um gasto de combustível maior, eu tenho desgaste das peças dos caminhões, de pneus, é um transporte mais lento, enfim. Então, hoje o Brasil padece dessa grande dificuldade. Então, as empresas estão produzindo, as fazendas estão produzindo, mas chega no momento de se fazer, seja o armazenamento, o escoamento, nós passamos por diversas dificuldades. E eu gostaria também, em tela cheia, de mostrar para vocês as características das nossas rodovias, que nos dá uma dimensão da dificuldade que o país passa. Então, nós temos aqui onde 80,4% das nossas rodovias não são pavimentadas. Então, só aqui mostra para vocês, né, o grande problema que a gente possui aqui no Brasil. E quando você vai nas diferentes regiões do país verificar, mensurar a qualidade dessa malha rodoviária, a gente pode ver que, na sua grande maioria, ela é classificada como regular, ruim e péssima.
nas diferentes unidades federativas do país. Então, isso mostra bastante aí o grande problema que nós temos instituído no Brasil. E, por fim, nós temos também a malha ferroviária, é uma malha muito pequena, onde a sua principal característica que ela tem o quê? Uma bitola muito estreita, ou seja, o espaçamento entre os trilhos ele é pequeno, então isso não permite que você tenha trens que possam desenvolver uma velocidade maior. Então, o nosso transporte são com trens de baixa eficiência e com uma velocidade extremamente reduzida. Então, da mesma forma, isso atrapalha bastante o escoamento da produção. Então, sem dúvida nenhuma, a malha ferroviária é um modal que precisaria aqui no Brasil muito ser desenvolvido para poder facilitar o escoamento da nossa produção. Em relação ao modal hidroviário, nós temos aqui um país que existem, logicamente, hidrovias que poderiam ser utilizadas, mas só que elas são pouco utilizadas no seu dia a dia. Existe também um emprego de tecnologia e também de investimentos muito pequenos feito pelo governo e também pela iniciativa privada. Então, vocês podem ver que a maior parte da movimentação diz respeito a minérios, né, a minerais, e pouco se transporta, vamos dizer que da nossa área, falando de alimentos, né, praticamente não se tem transporte de alimentos nesse modal. Então, também, infelizmente, é um modal que poderia estar sendo utilizado, né, de forma mais eficiente, mas, ao mesmo tempo, mostra uma oportunidade de negócio importante para que se possa desenvolver. E aqui um outro entrave enorme que tem se mostrado a cada ano, que é a limitação dos nossos portos para poder fazer o escoamento dessa produção. Então, nós temos portos, de forma geral, antigos, com baixa tecnologia, né, no seu maquinário para poder fazer, né, a descarga, o abastecimento e o despacho desses contêineres. Nós temos portos que, de forma geral, eles têm um calado raso, ou seja, a profundidade ela não é grande, o que não permite que grandes navios possam atracar nos portos brasileiros. Então, isso também é uma outra dificuldade, e por ter baixa tecnologia implementada, logicamente nós vamos ter uma baixa produtividade. Então, daí gasta-se muito tempo quando um caminhão chega num porto e para você ver aquele container sendo despachado. Essa é uma grande reclamação dos produtores brasileiros, da indústria brasileira, o que traz perda de competitividade pelo Brasil. Quando você vai comparar o Brasil, os portos brasileiros com outros portos pelo mundo afora, você vai pensar em Xangai, lá na China, você vai pensar em São Petersburgo, na Rússia, no porto de Roterdã, na Holanda. Então, nós vemos que esses portos estão muito bem estruturados e isso faz com que esses países tenham, sem dúvida nenhuma, uma competitividade e uma eficiência muito maior do que o Brasil. Então, aqui nós temos um outro grande desafio, que é aprimorar a infraestrutura dos nossos portos. Então, nós finalizamos mais esse bloco por aqui, finalizando essa discussão da logística, e daqui a pouco, nos próximos slides, daremos continuidade à nossa discussão do nosso curso. Obrigado e nos vemos até lá.